E aí, como que você tá? Tudo bem? Preparado para mais um dia de tecnologia desse universo maluco que tem? Então se liga aí que a gente vai falar hoje Stored Procedures. Roda a vinheta. Então você deve estar se perguntando o que são as Stored Procedures. Primeiro a gente precisa entender o conceito do que é um programa. Programa de computador são rotinas que são executadas, programadas, desenvolvidas, estipuladas por um programador e analisados por um analista de sistemas. E geralmente esses programas são, a gente está acostumado em ver eles em formato exe, um arquivo que você roda no seu computador. Ele abre o programa, abre o seu Word, abre o seu Excel e ali tem as demais procedures, demais comandos, funções que ele vai rodando conforme as suas necessidades. Dentro desses programas a gente tem funções, ou seja, comandos isolados. Então quando você clica em novo no seu Word, ele roda uma função que abre um novo arquivo para você editar. Quando você clica em salvar, ele abre uma função que salva seu arquivo. Quando a gente fala de empresas de grande porte, então você tem programas que rodam diversas funções, tá? Por exemplo, o sistema contábil da empresa, então vai rodar diversas funções contábeis ali dentro. E existem algumas funções que elas exigem muitos dados para serem processados. Então, como a gente lembra da aplicação, ela pode ser separada em camadas. Tem até um exemplo que eu falei de um vídeo chamado LAMP, que eu explico do LAMP, que são as camadas ali do programa que utiliza Linux, Apache e PHP. Então o programa ele pode ser separado em algumas camadas, entre elas o banco de dados e a parte de processamento, que vai tratar aquelas informações que são as telas que você geralmente vê, os seus exe, o seu no Mac não é exe, é dump, se não me engano. Então tem essas duas camadas. E onde que ele vai guardar é o banco de dados, que a gente fala de persistir a informação. E geralmente tem processos, por exemplo, na área contábil, que vai calcular os impostos e afins, que são muito grandes, precisa de um volume muito grande de informação. BI, geralmente, que é o Business Intelligence, ele precisa de muita informação para ser processado. E se a gente colocar isso na camada de negócio, imagina ele buscar no banco de dados a informação, traz para sua tela, processa e manda para o banco de dados de novo para persistir, para gravar aquilo no banco de dados. Você tem uma ida e vinda de rede muito grande, sem falar a quantidade de processamento que você vai ter que rodar na sua máquina para interpretar e devolver para o banco aquilo lá. Então foi estipulado um tipo de processamento, um tipo de programa que fica no próprio banco de dados. Eles são as Stored Procedures, programas que ficam no banco de dados que você chama para que não precise mandar a informação para o seu computador local, depois devolver lá para o banco de dados que é outra máquina que está guardando a informação. Então tudo, no caso das Stored Procedures, elas são geralmente programas que você desenvolve que só vão manipular informações. Pode enviar e-mail, pode ter processamentos externos, sim. Mas o foco principal dele deve ser informações. Então eu vou criar uma Stored Procedure para quê? Para fazer processamento de volumes grandes de dados. Coisas que eu precisava fazer 3 consultas, 4 consultas lá nas nossas tabelas, no banco de dados, lá onde estão as informações, 4, 5, 6 vezes para trazer para o cliente um registro, ou só para salvar, no caso, se eu vou calcular a taxa de imposto de renda, calcular os impostos sobre a venda de algum produto, só vou persistir isso no banco, só vou gravar, então eu chamo a Stored Procedure, ela vai fazer todo o meu processamento do banco de dados, daí eu evito esse processamento de rede, assim meu programa fica muito mais leve. Aqui só vou citar um exemplo, tá, do Stored Procedure, mas tem outros também. O MySQL, por exemplo, que é um banco que eu utilizo muito e que eu cito lá no LAMP, é um banco ele tem Stored Procedure, tem triggers. O que são as triggers? São uma espécie de Stored Procedure que são disparadas, que são acionadas quando você tenta salvar uma informação, quando você tenta consultar uma informação. Consultar não. Quando você tenta salvar uma informação, quando você tenta alterar ou deletar aquela informação no banco de dados, ele chama essa trigger, chama a Stored Procedure específica para tratar aquela ação. Trigger porque é gatilho. Trigger vem do termo gatilho, então um gatilho vai ser acionado aquela Stored Procedure. E no caso mais MySQL também tem functions, que são comandos que você consegue chamar no meio da consulta que você faz ao banco de dados, que difere um pouco da procedure, que você chama ela diretamente, não no meio de uma consulta. Ela pode te retornar o resultado de uma consulta, mas você não consegue acionar ela no meio de uma consulta. Então, Stored Procedures basicamente é isso. Eu sei que é bastante informação, que é bem confuso, mas mais pra frente eu vou fazer mais vídeos para mostrar para vocês como criar uma Stored Procedure,
que momentos que nós podemos utilizar elas. Hoje esse vídeo é só de conceito mesmo, para você entender o que é a Started Procedure, em alguns casos, que momentos que a gente pode usar, entendeu? Ok? Então, o que você achou? Comenta aqui embaixo. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você precisa usar da Started Procedure? Comenta aqui embaixo. Um detalhezinho da Started Procedure, ela fica refém dos comandos que você tem no banco de dados. Então, dependendo do banco de dados, você tem comandos ou não, que ela pode ser utilizada lá dentro, tá? Mas fica tranquilo, a gente vai exemplificar bastante isso daí em próximos vídeos falando do Started Procedure, tá? Não esquece de dar seu joinha. E outra coisa, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, porque, óbvio, a gente se vê no próximo vídeo.